Olá, gente! Estamos de volta para mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas. E hoje o assunto é daqueles que faz parte absolutamente da vida de todos, todas nós, amiga, que são os relacionamentos. Afinal, a forma como nos relacionamos com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos e até com nós mesmas faz diferença e é o que impacta diretamente na vida da gente. E é exatamente sobre isso que vai ser a conversa hoje. Exatamente isso. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um domingão, Que né, coisa de cara boa. com elas, Coisa boa. E um boa, assunto né, amiga? tão bom de conversar, tão tão interessante. importante e necessário, né? E eu tava te ouvindo aí, Nick, enquanto tu falavas e fiquei pensando como os relacionamentos são difíceis e como as pessoas às vezes estão em um casamento por anos, conflituosos, casamentos com dependência emocional, às vezes casamento só no silêncio, que ninguém mais já se comunica. Não é uma coisa complicada, né? É complicado e até triste, amiga. Eu acho até triste, porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas tentam salvar esses relacionamentos ou a própria família sem antes olhar para as próprias feridas. Tens Isso razão. é importante. E como é importante, né, Nick? Porque, como tu falaste lá no começo, a gente precisa também o autoconhecimento, se conhecer. E aí eu fico me perguntando, né? Como é que a gente vai conseguir entender isso? Porque às vezes tu tá tanto tempo num relacionamento e tu não consegue saber melhor das dores, dos problemas. Tu tá porque dentro, tu tá né? dentro, Tu tá né? inserido ali dentro daquele contexto. E não tem como um casamento estar bem sem o diálogo, né? Uma família sem o perdão, ter qualidade sem se perdoar, sem conversar. E aí também é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Se conhecer, eu acho que quase todas as nossas entrevistas aqui passam pelo autoconhecimento, né? E acredito eu, nós vamos entender um pouco mais com a nossa convidada de hoje, o quanto é importante a gente se autoconhecer também para ajudar aí a conduzir relacionamentos de forma mais saudável. E é isso que a gente quer, relacionamentos saudáveis. Então, seja muito bem-vinda a psicanalista e, além de tudo, especialista em relacionamentos afetivos e família. Seja bem-vinda, Josiane. A Josi, né? Já vai ser chamada de Josi. É Josi. Um prazer estar aqui com vocês, gurias. E a gente poder falar sobre esse tema que eu atuo nele há tanto tempo, né? Que é o universo feminino e as relações que nós vivemos. Né? E como vocês bem trouxeram, o quanto mais nós estamos na nossa plenitude da nossa essência feminina, mais nós conseguimos entregar em todas as nossas trocas de relações. E eu acho que nunca se falou tanto como nos dias atuais sobre a questão de como conduzir os relacionamentos, né? Porque a gente percebe, a gente conversa muito aqui, né, Vanessa? O quanto tudo acaba muito rápido, quantas pessoas não têm mais paciência, não têm mais tolerância, não se aguentam mais, né? Literalmente isso, não se aguentam mais. E aí eu quero engatar nesse teu contexto aí, Nick. Josi, a gente vê que a sociedade hoje, as relações são mais líquidas, né? O amor líquido aí que se fala tanto, né? Tudo meio virtual, uma coisa meio assim muito rápida, né? Não tem muita profundidade, as pessoas às vezes não têm muito interesse em realmente conhecer o outro, porque isso despende de tempo e as pessoas não estão querendo mais investir esse tempo no outro. Tu acha que com essa mudança, tu acha que o que mudou foi o mundo, ou realmente as pessoas acabaram ficando totalmente desconectadas um do outro e estão preocupadas com outros atrativos aí? Eu penso que a gente volta, gurias, nesse ponto da questão da essência. Quanto mais conectada eu estou comigo mesmo, mais eu consigo entregar na minha relação que eu estou vivendo. E aí falando relacionamento geral, mas inclusive no relacionamento de casal. Agora, o que existe, assim, existem fatos, né? Existem pesquisas aí da área feita falando que é exatamente isso que a Nick trouxe, que hoje em dia as relações elas já começam, é quase que o relacionamento começa com prazo já de validade de finalizar. O negócio é muito rápido, não deu certo, deu aqui, não me entendeu, sentiu ciúme, já estou partindo para outra. Não tem mais essa coisa de vamos trabalhar a relação, vamos ter um relacionamento, vamos construir um relacionamento saudável.
é raso. E por que tu acha que isso está acontecendo, Josi? Eu penso que todo esse avanço, sabe? É como se a gente vive num mundo que é extremamente corrido. A gente está aqui com a nossa agenda já batendo qual é o próximo compromisso. Então, que tempo, né? Eu, por exemplo, gurias, eu recebo no consultório, isso é muito comum, assim. O casal chega e aí a gente pergunta, tá, como é que tá? Se ainda sente admiração, se gosta, se não gosta, quanto gosta e tal. E os casais dizem, não, eu gosto, com certeza, senão eu não estaria procurando terapia. Mas aí tu começa a entrar um pouquinho mais no relacionamento e tu começa a perceber e analisar que não tem tempo para ser casal. Às vezes são excelentes pais, mas não são mais casal. Às vezes são excelentes administradores do lar, pagam as contas, conseguem organizar a casa, quem vai no mercado, quem faz isso, aquilo, mas não tem mais o ponto de encontro que precisa ter para o casal seguir adiante. O que alimenta um relacionamento? O que alimenta um relacionamento é ter sonhos em comum, é a gente alimentar o nós. Se eu não tenho mais o nós, para onde nós estamos indo quanto casal? Aí é só eu. Mas ao mesmo tempo, por que é tão complexo? Porque ao mesmo tempo eu preciso alimentar o eu individual. Eu, mulher, por exemplo, falando de mim, eu preciso me alimentar. Quais são os meus sonhos pessoais e projetos? Seja ser mãe, seja um trabalho, eu tenho que ter meus projetos pessoais. E aí, se eu estou mais concreta aqui, feliz e realizada no eu pessoal, eu entrego mais na minha troca, na minha relação. Mas é um apoio e precisa ter esse equilíbrio. O relacionamento casal, o tempo inteiro a gente está falando de um equilíbrio, de eu estar satisfeita, pessoal, e alimentar o casal, e ter sonhos casal. Que isso é o que vai unir o casal. Mas aí, sonhos e projetos. nesses casos, quando tu percebe assim que o casal já não está mais com essa conexão, é possível reconstruir? Se existe desejo, aí é que tá. A terapia de casal, ela só vai funcionar se existir desejo latente, forte dos dois, para fazer acontecer e dar certo. E aí isso é em qualquer situação que tá o casal. Agora, se um só tá com vontade, o outro já não quer, ou o outro só acusa, o erro é muito comum de acontecer na terapia não, o nosso problema é ela. Ela é o problema da relação, é acusar o outro e não olhar para si. E a terapia faz esse papel de virar esse espelhinho, tem que olhar para os dois, porque os dois estão alimentando aquele padrão que está ali acontecendo, aquele ciclo. Se não tivesse os dois, mesmo que ele faça alguma coisa que desagrada ela também alimenta aquilo ali. Na forma que ela está reagindo, ela está alimentando aquele ciclo, aquele funcionamento daquele sistema. Então, a gente precisa mexer nos dois lados e os dois precisam se visualizar. O 100% de cada um tem que ser visualizado nesse equilíbrio, essa balança. E já aconteceu, Josi, agora, enquanto tu falavas, eu fiquei pensando aqui, viajando, né, nessa questão de terapia de casal. Já aconteceu eu imagino que sim, mas eu quero saber de ti como é que foi o teu modus operandi, né? Na questão de tu realmente detectar esse casal já não tem mais porque tá junto, e eles estão achando ainda que daqui a pouco tem, ou estão tentando ainda remediar a questão, empurrar com a barriga. e aí tu teve que ser sincera e dizer em algum ponto, olha, o relacionamento de vocês tem que ser revisto mesmo, ou seja, eu que sou terapeuta não mas vou o terapeuta conseguir pode ajudar. ter essa atitude? Não eu até fiquei pensando. Não bem Olha, desta não é por esse forma. terapeuta. Eu fiquei pensando, porque eu acho que não pode, não né? bem nesse ângulo assim. Sim. Mas se eu analisar que esse desejo não está tão forte, eu, por exemplo, eu não coloco o casal no primeiro momento junto, eu escuto separado. Sim. Ó, isso é interessante, Isso a gente é muito entender como é que importante. funciona essa Não dinâmica da coloco, terapia. porque existe às vezes conflito, às vezes o casal não tem condições de sentar e resolver alguma coisa, aí vai virar uma bateção de boca. Sim. E não é esse o objetivo, porque aí eles só vão ser o consultório vai ser a sequência da bateção de boca de casa. Sim. Então, E tu vai estar mediando a bateção de boca de casa. Então não tem como. O que eu faço? Eu escuto os dois lados separado. Se existe condições, e aí a gente faz testes para verificar se existe condições, enfim, aí se coloca lá, digamos, pela 5ª sessão os dois juntos, e a partir daí a gente começa a trabalhar a demanda que eles trouxeram, o problema da relação.
Mas se lá, pelo andar do processo, eu entendo fazer, analisando todo o contexto, tudo que eles me trouxeram, tudo que eles estão apresentando em sessão, ainda assim, um está querendo e o outro não está querendo, eu não vou dizer, não, olha gente, não pode mais, vamos acabar, realmente a relação de vocês não dá. Já identifiquei isso, não é dessa forma, né? Eu preciso fazer com que eles visualizem isso. Porque a decisão é do paciente. Se mesmo eu devolvendo, fazendo com que eles percebam que não tem mais futuro aquela relação, eles ainda quiserem permanecer, é uma escolha deles. Não é uma escolha minha. E uma pessoa ferida emocionalmente consegue ter uma relação saudável? Consegue? Eu sempre reflito sobre isso. Até sobre... Tu diz, né, magoada. É, uma pessoa que já tá ferida, que já tá magoada, que muitas vezes já veio de outros relacionamentos, que já carrega aquelas mágoas. Os próprios medos de passar de novo que já passou. E aí eu fico me questionando em que momento essa isso pessoa... vai desencadear. E essa pessoa pode ter um relacionamento saudável ou se ela tem que parar. O que tu aconselha? Parar tudo? Porque às vezes vai usando um ou outro de bengala e não busca a cura de fato. Eu penso que a gente nunca deve parar a vida, né? Parar, não vou me envolver mais agora. Isso é muito radical, né? É legal ouvir. Mas a gente tem que fazer as coisas em paralelo. Aí, entrando num acompanhamento, tu vai conseguir. A gente vai trabalhando exatamente isso, porque uma pessoa ferida, impossível que ela vai ter um relacionamento saudável. Porque ela vai... A gente não entra sozinho com o nosso momento presente atual numa relação. A gente traz toda a nossa carga emocional. Nossa bagagem, né? Toda a nossa bagagem, família também. Então, a gente não entra sozinho. E por a gente não entrar sozinho, a gente traz essas feridas. E se a gente não tratar essas feridas, a gente vai colocar de alguma forma. Essas feridas vão aparecer, ressurgir na relação atual. Então, o ideal é... Então, se a pessoa continuar se relacionando com outras pessoas, não tem problema, acho que não é bem como tu trouxe, não tem essa obrigação de, agora eu vou ficar sozinha. Não, ela pode continuar se relacionando desde que ela tenha essa consciência de buscar essa cura que é individual. Porque senão ela vai repetir os mesmos erros, né? É como se mudasse a pessoa, muda o namorado, muda o relacionamento, mas repete a mesma situação, ela volta para o mesmo ciclo. E às vezes nem se dá conta. Exato. Na grande maioria não se dá conta, só depois quando já está sofrendo de novo. Que difícil, né, Josi? Mas eu estava pensando justamente difícil, sobre né? isso. Se a gente para pensar hoje sobre o que é de fato uma relação saudável, né? Até eu já vou deixar essa pergunta que eu acho que é interessante, porque as pessoas têm formas diferentes de ver esse saudável, e isso já pode, por si, provocar algum tipo de conflito. Eu sempre penso assim, né, gurias, que o relacionamento saudável, ele parte do pressuposto que tem que ser bom e tem que gerar bem-estar para os dois dentro da relação. Para ser bom para os dois, precisa ter muita comunicação, muita troca, muita intimidade, para além de relação sexual. Intimidade de conversa mesmo, de momento, de chamego, de estar realmente conectado. Tu sente que tu tá de fato conectado com a pessoa. Tu tem que ter essa intimidade. Tu lê, né? Até no pensamento, sabe? Que tu te sente à vontade, né? Com as coisas. Eu tentando fazer mas a gente fica... Ela falando e eu refletindo sobre... Tu ter a liberdade de ser quem tu é. Exato. Eu vou falar isso porque eu acho que meu relacionamento é saudável. Porque eu tenho a liberdade de ser exatamente o que eu sou. E às vezes eu vejo que às vezes as pessoas não são quem elas são com a pessoa que ela deveria mais ser, porque se tu não consegue ter a tua essência, tu não pode ser um relacionamento bom, né? Exato. Tu vê que a pessoa tem que te podar, né? Ou o fato de se podar, né? Eu acho que isso também já não entra dentro dessa perspectiva de relacionamento saudável, né? Exato. Porque aí, agora tu falou, eu já lembrei de outro caso que eu peguei, que era uma mulher de 40 e poucos anos, e ela chega para terapia para mim depois da traição, né, dele, e aí ela traz isso: eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou, porque durante todos esses anos de relação, mais de 20 anos, eu fui fazendo o que ele achava que era bom, eu fui me vestindo com o que ele achava que ficava bem em mim, eu fui mudando o corte de cabelo como ele achava que ficava bonito, eu não sei mais nem o que eu gosto. Isso é muito triste. Uma mulher, ela literalmente se anulou. Durante todos esses anos ela foi se anulando. Só que aí quando tu volta lá para o início da relação deles, olha que interessante que ela traz. O que ele gostou nela, o que ele admirou nela,
foi o jeito dela ser. Mas ele mesmo poda Moldou. o jeito dela ser. Moldou. Mas isso é bem comum dos Bem homens, comum. né? É bem comum dos homens, e aí eu penso, não tô nem falando agora de nenhum tipo de patologia, narcisista, Não, sim. controlador, não. Mas se a gente for analisar a história da humanidade, o homem no patriarcado, Uhum. ele tinha aquela postura de De ter controle, poder, né? do controle. E hoje muitas das relações ainda passam por esse Sim, olhar do muitas controle. mesmo. E as pessoas não percebem. As mulheres, principalmente, não percebem, porque a mulher está naquela posição de Porque ele querer é servir e sutil. cuidar. Porque ele é sutil e se disfarça com Isso, cuidado. e o homem de controlar. Então, E a gente não pode deixar de falar do cuidado com a pele, né? Que a gente volta e meia está falando aqui no programa. E a doutora Fernanda vai falar aí melhor sobre o manual de skincare. Amiga, você já comprou um creme hidratante e deixou ele guardado no fundo da gaveta? Saiba que isso provavelmente está acontecendo porque você não está dando atenção para o sensorial cosmético. Claro, os ativos é muito importante. Se tem niacinamida, ácido hialurônico, mas saiba que o sensorial cosmético é o que vai fazer toda a diferença no seu hidratante. Sensorial cosmético é a sensação que o produto deixa na pele durante a aplicação e após a aplicação. É o tempo que ele demora para absorver, é a espalhabilidade. Tudo isso nós temos que levar em consideração na hora de escolher um creme hidratante. E por isso eu trouxe 2 exemplos aqui para te mostrar a sensação que o produto pode deixar na sua pele. Eu trouxe aqui 2 exemplos de cremes que eu considero como universais. Um da CeraVe e o outro da Bioderma. Eles são maravilhosos. Porém, esse daqui da CeraVe, ele tem um toque mais seco. Já o da Bioderma, ele tem uma sensação mais peguenta, um creme mais pesado. Porém, eles são maravilhosos. Mas, claro, tudo vai depender do seu tipo de pele. Muitas vezes a gente tem a pele oleosa e gosta de um toque mais seco. Quando a gente tem a pele mais seca, não se importa tanto que ele tenha uma textura mais pesada nesse sensorial cosmético. Mas eu vou te mostrar aqui como a gente consegue perceber isso na pele. Coloquei um pouco aqui do CeraVe na minha mão e eu vou te mostrar como ele tem um toque mais seco e a espalhabilidade maravilhosa e ele seca bem rápido. Já sumiu na pele. O Bioderma, ele tem uma espalhabilidade muito boa também. A gente vê que ele é mais molinho, porém a gente percebe na pele que deixa um brilho e uma sensação mais grudenta. Nem sempre a gente vai querer essa sensação na pele. Porém, vou te dar um pulo da gata aqui, que por mais que você tenha comprado um creme que deixe essa sensação mais peguenta, não precisa deixar guardado no fundo do armário. Você pode usar só naquelas regiões da face onde sente que está mais ressecada. Então, de repente, você tem uma região agora na face aqui perto da testa, na bochecha que está mais ressecada. Use esse que tem esse sensorial cosmético mais pesado, mais peguento, nessas regiões. E opte por usar um hidratante mais com toque seco em outras partes da face, no resto da face. Assim você não precisa jogar o seu dinheiro fora se você já comprou um produto que não gostou. Para mais dicas de skincare, me siga no Instagram, Manual do Skincare _ por Fernanda Zanquim. Sempre muito bom ouvir a Ótimo. doutora Fernanda Zanquim e como é bom saber mais dicas sobre com nossa pele. certeza. E a pele, como tu bem falaste, está atrelada muito ao nosso cuidado. Ao cuidado com que a gente é E nosso interno também, bem-estar, né? né? Porque o interno reflete no externo. É. E é o que a gente está falando aqui hoje também. É. Falando sobre relacionamento, mas não tem como não falar sobre o nosso cuidado, a forma que a gente se cuida. Da nossa cabecinha, do nosso coração, isso reflete E das tanto. nossas relações, né? Exato. E a Josi estava comentando lá da paciente, né? Que o marido acabou moldando durante a vida toda e ela hoje não se reconhece mais. E eu acredito que isso deve ter muitas pessoas e mais mulheres, obviamente. A gente não precisa dizer o porquê, por tudo que a gente está vendo aí. Como é que faz para voltar a se achar essa essência dela? Porque eu fiquei imaginando. É verdade. Porque ela, na verdade, ela viveu um personagem, né, amiga? Não, A vida que tu cria um personagem e é sem não é querer, tu mais. e é sem querer. Tu vai te acostumando. É natural, isso vai vindo, e eu entendo Claro que é natural. que a pessoa nem percebe Não. que está sendo moldada. Aí É lá repetição. pelas tantas, ela para e não se reconhece.
Uma boa Isso. pergunta, como é que a pessoa volta para si? E o que é importante, né, nesse caso, que nem ela trouxe até a questão da roupa, que ele foi mudando até a roupa que ela vestia, até o modelo, o estilo de roupa. Por exemplo, na roupa, tudo bem, a gente recebeu um elogio do marido que gostou daquela roupa ou não gostou, ok, mas eu gosto ou eu não gosto dessa roupa? E para isso é a gente se analisando. Por isso que a gente precisa se conhecer, né? Quando eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que cabe em mim, eu sei esse equilíbrio aí, onde eu não vou me anular para entrar numa relação, Para ou caber, para né? permanecer numa relação, né? Não vou me adaptar para permanecer, vou ser eu. E o que tu acha, Josi, quando a pessoa chega a se perder a esse ponto de começar a viver a vida do outro, do que o outro quer? Porque eu imagino que o que o outro quer é mudar a pessoa mesmo, que é um robô, né? Um, sei lá. E daqui a pouco o outro nem tá percebendo que tá fazendo isso também, Vanessa. Pois é. Às vezes não, às vezes o outro Será? acredito que sim, porque aí volta essa questão estrutural. Aí depende da criação, é muita camada, é muita camada. Muitas Porque aí camadas. depende da criação dessa pessoa. Daqui a pouco ela tá repetindo o que o pai fazia com a mãe, o que alguém. Então ela não percebe, ela acha que isso é normal. Bom, é verdade. Por isso que a gente sempre, por exemplo, a psicanálise, a gente sempre vai olhar essas histórias anteriores aí. Quem foi a primeira experiência que tu vivenciou aí de relacionamento casal? Então sempre entra isso, porque a nossa primeira experiência de relacionamento casal, a gente traz uma bagagem disso também. Que não necessariamente, às vezes, é o pai e a mãe, às vezes é um tio, enfim, algum outro cuidador. Então é o cuidador que é a primeira experiência de relacionamento, que tenha relacionamento de casal, que tu visualizou aquela experiência ali na tua, né, em menos de 10 anos de idade, digamos assim, quando a gente mais suga, né, que a gente está mais adquirindo conhecimentos e tal. Então esse é o momento que entra mais as informações na gente. Então a gente traz sim, né? E aí, claro, com essa paciente, o que eu fiz? A gente volta a olhar para ela. Como olhar para uma mulher que tem 20 anos lá daquela que inicia a relação? Ela já mudou também. Sim. Então a gente precisa descobrir quem é essa mulher agora. O que essa mulher agora gosta? E aí a gente vai para as coisas da vida que são terapêuticas e não são terapia. Por exemplo, qual é a música que ela gosta? Gosta de dançar? Gosta de um drink? Eu sempre digo assim, bebida, se a bebida não tem nenhum ponto negativo, Sim. ok. Né? Isso é Que só nem agora a mesmo gente aqui no leve. Rio Grande do Sul, esse frio que tá. Uma taça de vinho, que Uma delícia. Que delícia, Com uma coisa bem sopinha. boa. Tá, mas é que tá, mas aí tu traz um ponto que é interessante. Estamos falando de mulheres que se reconhecem, se conhecem e a gente sabe que a gente gosta. Tanto que a gente já logo falou, já tô me imaginando. Mas e a mulher quando ela perde mas a gente esse gostar, e ela só faz pra nem agradar. sabe, exatamente. Porque ela só faz pra agradar. Ela é uma agradadora, lembra Ela é uma da... agradadora. Mas a gente começa a experimentar. A gente começa a trabalhar na terapia dela poder se experimentar, para ela poder perceber, ela mesma perceber, o que ela gosta. Bom, é sentar numa cafeteria e tomar um café? É tomar um drink em casa, num bar? É dançar? Ela precisa se experimentar para ela ver o que de fato ela gosta hoje na idade dela. Voltar para isso si, é né? Ciclo que ela tá. E a doutora falando aqui agora, eu lembrei de um filme Noiva em Fuga. Eu vi Aquele esse filme, eu filme não com a lembro Julia mais. Roberts é um filme antigo, É mas foi um bonito. filme que eu amei, assim. E o porque Richard Gere, não é? Richard Gere, ele retrata exatamente isso. Ela sempre foge nos relacionamentos, Ah, é no verdade. altar, e aí teve um momento que ela deu um basta, e tem uma cena que eu acho épica, assim, quando ela se tranca num apartamento e ela frita o ovo. E ela bota um ovo com a gema mais dura, com a gema mole, e ela experimenta para ela ver qual. Olha só, são coisas banais, mas é muito simbólico. Mas tem muita mensagem subliminar. Aí ela experimenta aqueles ovos para entender, tá, mas qual que eu gosto. Aí ela bota músicas diferentes para ela ouvir, tá, mas qual a que eu gosto. É um filme que até eu deixo como dica, porque é um filme antigo, mas ele é maravilhoso e ele fala justamente sobre isso. Sobre ela sempre foge nas relações, ela não dá certo, e a questão é voltar casas e se Porque como se autoconhecer. descobrir, né? Como se conhecer sem experimentar, né? É. Num desenvolvimento saudável, isso acontece na adolescência. A gente começa a experimentar relacionamentos, passeios, noites e tal. A gente começa a se experimentar na adolescência. Mas quando teve uma relação, digamos, Uma não vida tão toda, adequada assim,
a gente precisa voltar para esse lugar de experimentar. Mas, não, nossa, a Se Josi permitir. falando e eu viajando Eu aqui, também, né? por isso que eu tô até Eu tô viajando, porque é quieta. tanta pergunta que a gente tem quando a gente para pensar, volta a casas e pensa na essência de um relacionamento saudável e o que é necessário para ter esse relacionamento saudável. Porque uma coisa é a gente enxergar no conceito, né? O Uhum. conceitual é lindo, né? É. O relacionamento saudável é aquele que eu vou fazer o que me faz bem, que é o que eu me sinto bem. A gente não vai brigar, a gente não vai, enfim. É o que a gente enxerga como o conceitual. Claro, isso eu tô falando dentro da minha perspectiva. A Vanessa talvez vai ter uma, e outras pessoas vão ter outras. Mas o quanto volta a casas a se autoconhecer. Então, independente de tu atrelar o outro, como a gente tem que voltar ao antes disso, né? Para nós. Eu acho No final das isso. contas, sempre é nós com a gente. É nós com a gente mesmo. É nós É a gente com a gente Eu mesmo, sempre né? falo isso. No final, quem fica é eu e eu. Né? Porque as pessoas não é o outro que vai te fazer feliz, não é o... Não, se tu não é feliz, tu, não é o lugar que tu tá, né? Que também aquela tu não ideia precisa estar mudar rodeado de amigas, a pessoa acha que tem que estar sempre E numa se torna festa muito rodeada de... pesado, ou mudar, né? A relação ser a responsabilidade do outro, trazer a minha felicidade. Exato. Eu não consegui sentir a minha felicidade. Dá não a gente ter não meus poderia, momentos de A felicidade. gente não precisa nem falar só, né, gurias, de relacionamento afetivos, porque muitas mães também ficam se espelhando né? nos filhos, se anulando. e Se anulando, tudo pra mim, relação tu de não tudo, pode né? me largar, e deixando essa pressão, esse baita BO aí com os filhos, né? Então, é a gente com a gente mesmo, no final é isso aí, a gente nasce sozinho e a gente vai partir desse mundo sozinho. Exato, esse saudável, ele tá muito mais associado a eu estar saudável. Hoje eu reflito muito sobre isso, claro que a pauta hoje a gente tá te ouvindo, né? Mas quando a gente se volta para si e começa a entender, tá, mas o que é estar saudável ao lado de alguém, independente da relação da mãe, do filho, né? É tu estar bem consigo mesmo. Eu acho que esse é o ponto crucial. É a gente se conhecer, a gente estar bem com o que a gente é, a gente fazer coisas que nos dão prazer. Aí parece que tudo que tu junta dentro Faz mais sentido, né? dessa estruturinha, fica mais leve. Eu acho que é sobre isso, né? Que é a nossa essência. Quanto mais eu consigo sentir, ter esses momentos aí de felicidade, de estar mais... O que eu gosto, sentir prazer, mais eu vou entregar também para o outro. E vou entregar coisas melhores para o outro, porque eu vou estar bem comigo mesmo. Exato. E assim, a Josi, aí eu vou perguntar aquela hora, e até a gente foi divagando aqui, eu e a Nick, que a gente tem essa... A gente vai dando a nossa opinião. Vai indo. E aí, isso que eu te queria te perguntar, num relacionamento que a mulher, esse que tu já citou, se anula em prol do homem e vai sendo moldada por ele, ela foi se permitindo a fazer isso. Isso tem a ver com amor ou tem a ver com outras questões dela própria? Tem mais relação com ela própria, com a história dela. Não com amor, né? Imagina. Não tem nenhuma relação com amor, mas a pessoa acha que se anula por causa do amor ao outro. Se confunde, né? Se confunde. Numa relação se confunde. Muitas vezes, que nem a gente falou, a gente acaba confundindo cuidado com amor. E ciúmes é sinal de amor? Obsessão, controle. Boa. Ciúmes é sinal de amor? Realmente atrelado ao amor? Não tem relação com amor, né, gurias? Então tá certo. Um ponto daquelas do quiz. Ponto! Não, aí dentro dessa pergunta ainda, dessas perguntas, como identificar amor de dependência emocional? Tem como? Porque também confunde, né? Amor tem muita gente que acha que não, tem muita gente que acha que tá no relacionamento porque ama e na verdade aquilo é horroroso, estar do lado daquela pessoa é péssimo, mas tu não consegue terminar. Tá, mas aí tu acha que geralmente a pessoa não percebe que ela tá. É o encosto. Como identificar isso, Josi? Ela não percebe. Aí tem que rezar, muita oração. Acho que é a oração que tu tá... Não, essa é boa, né? Como acho que aí é uma oração, orar, né? entregar para Deus. Ou além disso, o que a gente pode fazer para identificar? Quando essa pessoa vem para terapia, ela não veio porque ela percebeu que está numa relação tóxica. Exato. Não. Ela veio porque teve algum problema, alguma situação, alguma crise na relação dela. Aí ela vem para terapia. E aí a gente, novamente, eu não vou dizer para ela que ela tem que acabar o relacionamento dela, mas eu preciso fazer com que ela visualize que ela está numa relação tóxica. E aí ela que vai decidir se ela vai permanecer ou não.
Então, a terapia, na verdade, eu penso que ela vem muito de encontro disso, do nosso autoconhecimento, do nosso Tudo, né? autocontrole, do Tudo nosso volta ao desenvolvimento nosso pessoal. Tudo volta para nós. A terapia é um grande espelho que a gente está virado para o mundo e a gente vira para nós. Coisa boa, né? E às A gente vezes, poder quando ouvir. vira para nós, a gente se assusta. assusta muito. Por isso que o Porque às vezes nós somos tóxicas. É verdade. Muitas Mas vezes aí é nós, que enquanto eu acho que mulheres, aí nós que entra somos esse papel. tóxicas. Eu acho que aí é que É. entra o papel da fé também, sabe, gurias? Sim. Da gente poder ter essa crença, crer em algo que bom, que vai nos dar essa força, que vai nos impulsionar nesse momento que é difícil. Porque tem muitas histórias que são muito difíceis. Olhar para trás, às vezes, é quase que tu pegar uma faca e enfiar na pessoa na sessão. E às vezes tu não quer. Às vezes tu não quer, tu não quer Porque a história mexer foi nisso. tão sofrida da pessoa que a sessão é muito pesada. É. E às vezes até foge, imagina que vai, uma vez às vezes nem vai mais, né? Porque a gente também tem uma Quando a gente se tendência depara de com botar a sujeira problema. para baixo do tapete. Só que aí aquilo vai crescendo, né? Uma hora cresce tanto que tu não consegue mais Tá tão Isso sujo é- ali aquele ambiente que tu já não consegue mais Sair dali. sair daquele espaço. É que isso é que nem a relacionamento tóxico, né? Não é porque a mulher gosta de apanhar, porque ela gosta de sofrer dentro de uma relação, não. É porque aquilo ali, ainda que ruim e que gere dor, é algo que é conhecido do cérebro dela. Aquilo que é conhecido do nosso cérebro, a gente repete aquele caminho sempre. Não, vamos falar um pouco mais sobre isso, E como porque que a ela gente falou... faz para romper esses... Aí que tá, isso que tu Olha. traz, como romper. Como romper Porque esse é o tudo? ponto. Sabe que a gente está falando muito hoje sobre violência contra a mulher, né? O número de feminicídio altíssimo. Só aumenta. E aí vem sempre a crítica, cai no colo da mulher, não adianta. A sociedade culpa a mulher por tudo. E aí quando entra nesse prisma de, mas ela gostava de apanhar, ela não sai desse relacionamento, tem tudo a ver com isso que tu trazes, né? Das duas, uma, se acostuma com aquilo, mas também é porque o cérebro está tão acostumado com aquilo que continua repetindo. E como sair disso? Meu Deus. Por que exemplo, difícil, né? agora, eu tive outro caso que era, e sempre volta lá no nosso início, né? Por exemplo, uma paciente que está num relacionamento que é abusivo. Uma das coisas que a gente já visualizou, ela teve uma infância muito violenta, muito violência dentro da casa dela. A mãe com o padrasto era violência, agressão todo dia, quase todo dia, violência, agressão, bebida. Então, ela traz relatos assim de que em determinados momentos a mãe diz que é para eles irem para o banheiro, as crianças tomam banho e depois ela entra e ela agride. Isso é uma agressão. A criança está tomando, uma criança de 4 a 6 anos, eram 3 crianças, então, e aí a faixa etária era de 4 a 6, lá tomando banho as crianças, e ela entra, fecha a porta do banheiro e bate neles de qualquer forma, de qualquer parte do corpo. Meu Deus. Isso é uma violência. Nossa. Mas o que é Uma invasão, o que né? esse adulto hoje aprendeu? O que essa criança aprendeu nesse momento? Essa criança aprende nesse momento que quem me ama, que é a minha mãe, que eu amo, que é o que eu mais, que cuida de mim, quem cuida de mim é a minha mãe, que eu amo, ela ensina nesse momento para esse filho que amor é assim. Que amor, tu vai apanhar, tu vai sangrar, tu vai sentir dor. Isso é forte, né? E aí tu é muito entra no forte. relacionamento te permitindo viver violências. Porque E se foi ele isso faz que tu isso pro meu aprendeu. bem, né? Se ele diz pra mim a minha roupa, como é que Porque eu tenho que quem andar, me como é que eu ama tenho que me é portar, assim. ele tá Isso me é cuidando. amor. E eu já vi muitas pessoas replicando isso. Mas o ciúme tem ciúmes de mim porque ele me ama tanto que ele não ama. quer que eu me... Ele não Olha, quer que... não. E é O complicado ciúmes, isso, ele né? sempre fala da pessoa que sente o ciúme, né? Ele não fala de quem está do outro. Ele fala de quem está sentindo os ciúmes. E aí também existem vários tipos de ciúmes, né? E tem a ver que a pessoa... Olha só, é uma pergunta que acabou nosso tempo, né? Não, Mas essas tem muita últimas consulta ainda. perguntinhas a gente tem que fazer. E tem relação com... eu tenho tanto... A pessoa que tem tantos ciúmes é porque ela... Isso reflete o que ela é? Às O vezes, ciúmes sim. é algo que a pessoa que precisa tratar. Quem sente é que precisa tratar, gurias. Claro que na relação casal, o outro pode estar alimentando de alguma... A gente vê isso na terapia de casal, né? Quem é que se está alimentando ou não aqueles ciúmes? E às vezes o parceiro está alimentando. Alimenta. Mas o fundo, a raiz é de quem sente.
quem tem que ser tratado. E é sério que essa quem pessoa é sem sentiu. vergonha, então? Não, algumas situações sim, É. eu acho, né? Eu tenho amigas minhas que falam assim, ó, nossa, eu tô com um namorado agora que ele tem tantos ciúmes que eu tô começando a desconfiar dele, porque eu acho que é ele que me apronta. É, mas acontece também. Tu acha que tem relação com isso? Também, pode Ó, ser, é possível, né? gurias, é possível. Porque eu vejo no outro. É a que projeção se do eu que eu faço sou. isso, tu deve fazer É também. isso, e aí aquela desconfiança eterna. Por isso que é Olha, fiquem sempre sobre atentas. quem sente os ela ciúmes respondeu é que já. precisa do tratamento. Porque muitas vezes é isso, é uma pessoa que já foi traída. Então ele traz feridas que são dele. As feridas que a gente falou no volta pras começo feridas. também. As cicatrizes, Gente, né, que estão ali. Vanessa, o papo tá bom. Só que acabou praticamente Sim. o nosso tempo. Mas eu tenho uma última pergunta que é polêmica e eu acho legal. A gente conversou aqui em bastidor, que é sobre a traição. E quando a gente fala de relacionamento, claro, traições são diversas, né? Uhum. Tem traições com amigos, família e tal. Mas a traição casal. É possível um casal se reconstruir depois de uma traição, Josi? É possível, é difícil, é muito difícil, muito dolorido, muito pesado, que nem eu falei, são sessões bem difíceis, mas é possível. Porém, os dois têm que querer. E tem um pontinho também, né? Aquela pessoa que foi traída, eu preciso trabalhar com essa pessoa, ela precisa entender se ela tem condições emocionais de passar por uma traição e seguir em frente. Porque tem mulheres ou homens traídos, enfim, que não têm condições. E aí, bom, precisa terminar. É aquela coisa que na primeira briga diz, Ele joga na cara. Isso tem que ser avaliado, né? A gente precisa ter... a traição, ela vem em segundo, nas causas de divórcio, né? Ela não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a comunicação, né, gurias? Olha só. Olha, a comunicação sempre é muito importante. A comunicação e relação sexual são termômetros para se avaliar como é que está o casal. Ah, interessante. A gente nem entrou nesse... A gente nem falou sobre nesse isso. Não, nós vamos ter que trazer a Josi de novo. Josi, pelo amor de Deus, tinha muito mais assunto. Josi, olha só, nosso tempo terminou hoje. O papo tava uma delícia. É uma delícia. Quer deixar uma mensagem final aí para os casais? Vamos falar de casal, então, né? Ou famílias também, né? Que estão aí nos assistindo. O que tu diria hoje, como uma dica tua aí para essas pessoas que estão passando dificuldade, né? Que daqui a Às pouco vezes nem acha. Vamos voltar para o que a gente falou. Às vezes uma relação saudável não é a ausência de conflito. Porque às vezes está tudo um marasmo, tá ruim também. Mas a pessoa, como a gente não tá brigando, cada um tá no celular mesmo, tá tudo bem. Então, eu acho que é importante também falar sobre isso, né? Agora, tu falou, Vanessa, eu lembrei que um dos casos, né, assim, que já é antigo também da mídia, o divórcio do Kaká, do jogador. Aham, esse é polêmico demais. Um caso que não tem, assim, não tem, a mídia não Ela já traz desmentiu concreto. depois, ela falou que não era porque ele era bom demais. A mídia não traz, a gente não tem real que de fato aconteceu, mas o que se percebe do que se trouxe? Que não tinha de fato algo assim, uma traição, tal, alguma coisa, uma crise, não tinha isso, mas tinha uma insatisfação. Isso é real. Claro. É que nem tomar café também com leite, né, gurias? Café com leite, eu adoro. E ela foi criticada. Ela foi criticada. Vocês gostam de café com leite? Adoro. Já pensou tomar café com leite também, que é quase gelado, quase? Não tá quente, não tá numa... gostosinho, tem que estar no ponto. Eu acho que foi mais sobre isso, eu não tô defendendo nada. Não, mas daqui a pouco não tem não é o tóxico, porque também não quer dizer que... mas não satisfazia mais a menina. Mas é que nem tu trouxe. Não necessariamente o bom é o calmo também. Exato. Só que quando que a gente vai saber se tá bom ou ruim? Quando eu me conheço. Fechamos. Gente, o papo tá uma delícia. Obrigada, Josi, maravilhosa, por esse papo gostoso, tão necessário e que com certeza quem está nos assistindo aí deve ter refletido um pouquinho. Esperamos que reflita um pouquinho, mas voltamos de novo ao início, olhar pra gente, né? Se autoconhecer. Então, gente, bom restinho de domingo aí para todos e até o próximo De Cara com Elas. Até lá!